Nós iremos falar como você vai identificar quando seu filho recebeu um trabalho de magia negra, de bruxaria, contra a vida dele. Quais alterações ele modifica, sinais físicos, sinais espirituais. Como identificar e quebrar? Vamos iniciar com o Salmo 64, já dando legalidade de quebra, de destruição, de anulação, de toda amarra, de todo laço, de amarras espirituais e afastando os inimigos. Aquelas legalidades espirituais que foram dadas através da magia negra contra a vida do seu filho, já expulsando esses espíritos imundos que estão atuando na vida dele ou dela, expulsando no nome de Yahshua Mashiach. Então, esse é um salmo que Davi, ele suplicava ao Criador que guardasse a sua vida e que ele esperava que fosse concedido esse livramento, essa proteção sobre a sua vida. Assim, hoje, nós como filhos do Criador, como mães e pais, nós temos autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Nós iremos quebrar toda a legalidade espiritual que foi dada, seja através de alimentos, que às vezes comeu alguma comida consagrada, você não sabe, tudo que você compra, você tem que consagrar e comer. Ou o encantamento aconteceu através de comidas, de doces, ou não, ou através de rituais de bruxaria. Nós vamos dar legalidade no mundo espiritual, desfazendo, anulando essa magia, essa bruxaria contra o seu filho e sua filha. Você vai perceber as diferenças. Mas antes eu vou falar com você como identificar essas legalidades espirituais, para você saber identificar e para você quebrar. E lembrando, todas as vezes que você for quebrar algum tipo de magia negra, bruxaria, macumba, feitiço, entre outros, lançado contra a vida do seu filho, você tem que estar em consagração, você tem que estar em jejum e oração, tá bom? Por causa de retaliações espirituais. Por quê? Para nós evitarmos retaliações espirituais, nós temos que alimentar o espírito, que é o espírito que afasta as coisas ruins, os demônios, porque a caça de demônios só sai com oração e jejum, beleza? Bora lá. Yau, ouve, ó Yau, a minha voz, na minha oração. Livra minha vida do horror do inimigo. Livra a vida do meu filho ou da minha filha, quem tem filha, do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade. Cai os quais afiaram as suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Para de lugares ocultos atirarem sobre os que é reto. Dispararam sobre ele repentinamente, e não temem. Firmam-se em mau intento, falam em armar laços secretamente e dizem, quem os verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Mas Yau disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmos. Todo aquele que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Yau e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Criador e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Nós damos, através dessa unção poderosa desse Salmo 74, a quebra, o cancelamento dos laços, das amarras espirituais contra essa criança, contra essa família. E que os inimigos que foram invocados, os demônios que foram invocados, as legalidades espirituais, as entidades que foram dadas legalidade, que seja imediatamente repreendida e afastada da vida dessa criança. E que ela receba livramento e libertação no nome de Yahshua Mashiach. Agora, nós vamos terminar com o Salmo 35, tá? Mas eu vou falar com você como identificar. Como identificar que meu filho foi magiado? Como identificar que meu filho foi encantado? Como identificar que meu filho recebeu uma bruxaria, um trabalho de magia negra ou um feitiço? Querida, é muito simples. A criança ela vai mudar o humor. Primeiro, espiritualmente, ela vai ter sonhos com pesadelos, com demônios. Ela vai ter alterações de humor. Antes ela tinha um horário regular para dormir, ela não conseguirá mais dormir nos horários acertados. Ela vai ficar extremamente agitada, extremamente rebelde, falando alto, gritando alto, sem paciência, nervoso, chorando o tempo inteiro. Qualquer coisinha ela chora, fica extremamente sensível. E não somente isso, sentindo dores de cabeça. E não somente isso, a criança, essa magia negra, ela dá, essa identificação pode ser tanto para criança como para adulto, tá? Ela vai sentir, você vai perceber na criança mau hálito. Mesmo que você faça as escovações corretas durante 4, 5 vezes durante o dia, ainda a criança vai ficar com um odor muito forte na boca.
Não somente a criança, o adulto, quando ele recebe um trabalho de magia negra, ele fica com mau hálito. Você pode ir no médico, pode passar enxaguante bucal, pode fazer de tudo. Ainda assim, você vai ter um hálito extremamente forte, algo muito forte. Isso significa que você recebeu o trabalho de magia negra, que foi feito uma bruxaria contra a sua vida. Então você tem que entrar em oração, em jejum e quebrar essa bruxaria, quebrar essa magia negra que foi enviada contra a sua vida ou contra a vida do seu filho ou sua filha, né? Identificou? A criança está agitada, a criança está chorando o tempo inteiro, a criança está falando extremamente alto, a criança não está obedecendo, está rebelde, mudou o comportamento totalmente, não consegue dormir direito. Às vezes a criança nem consegue, muda até alterações de alimentação, ou come de mais ou come de menos. Porque tem influência nisso. Então, o mundo físico, ele repercute o que está rolando no mundo espiritual. A criança vai falar que está vendo vulto. A criança vai falar que está vendo o demônio dentro de casa, dentro do quarto, não consegue dormir sozinho, não quer ficar sozinho. Né? Ela vai ficar extremamente alterada. O seu humor, o seu fisiológico, o seu físico vai mudar. Né? Então, você tem que entrar imediatamente em ação espiritual, porque a caça de demônio que só sai com jejum e oração. E você tem, como pai e mãe, você tem autoridade sobre seus filhos. O que você vai fazer? Você vai impor a mão sobre a cabecinha dele, vai dar legalidade que todo aquele mal, mas você vai ter que estar com consagração, você tem que ir em jejum, tá? Para dar autoridade, para expulsar. A mão na cabeça da criança vai abençoar ela, vai repreender todo o mal que foi lançado contra a vida dela. E você vai dizer assim, que todo o decreto de magia negra, de bruxaria, feitiço, altar de macumba, de voodoo, de bruxaria, em todo tipo de mal que foi lançado contra a vida do seu filho, visível e invisível, todo tipo de oferenda, tudo aquilo que foi lançado para trazer perturbação, descontrole, para destruição da vida do seu filho, está repreendido no nome de Yahshua Mashiach. E que você dá uma ordem, que todos os espíritos que foram invocados, que volte para as profundezas do abismo, acorrentado com corrente de fogo, sem direito de retorno. E você, nesse momento, você declara: eu declaro nulo todo o trabalho de magia negra contra a vida do meu filho. Que todo o trabalho, todo o levante das trevas do inferno contra a vida do meu filho ou da minha filha seja bloqueado, seja cancelado, invalidado no mundo espiritual, que venha repercutir no mundo físico e natural. Agora, bora lá para o Salmo 35, quebrando totalmente, rompendo totalmente com esse trabalho contra a vida do seu filho ou de um familiar seu. E pleiteia com aqueles que pleteiam comigo. Pleiteia com aqueles que pleteiam com meu filho. Aí você vai. Pleiteia com aqueles que pleteiam com meu esposo ou com minha esposa. Pleiteia com aqueles que pleteiam com minha filha ou com meu filho. Peleja contra os que pelejam contra a minha família. Pega do escudo e da rodela e levanta-te e me ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho. Os que nos perseguem, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, a vida da minha família. Voltem atrás envergonhados os que contra a minha família intentaram o mal. Contra o meu filho intentaram o mal, contra a minha filha intentaram o mal. Né? Seja como pragana perante o vento, o anjo do Criador os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, o anjo do Criador os persiga. Porque sem causa encobriram de minha rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha a destruição sem o saber. Prendo a rede que ocultou. Caia ele ou ela nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Criador. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Criador, quem é como tu, que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim, contra minha família, coisas que nós não sabíamos. Tomaram o mal pelo bem, roubando a nossa alma. Mas quanto a mim, quando eu estava enfermo, o meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam. Se congregavam os objetos e se congregava contra mim, contra o meu filho, contra a minha filha, contra a minha família, e eu não sabia, rasgavam e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Criador, até quando verás isso? Resgata a minha alma, resgata a alma do meu filho, da minha filha, da minha família, das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos daqueles que nos aborrecem sem causa. Pois não fala de paz, antes projeta enganar os quietos da terra, abre a boca de par em par contra mim, contra minha família, e diz: os nossos olhos ouviram. Tu, Criador, viste, não te cales, Criador, não te alongues de nós, desperta-te e acorda com o nosso
o meu julgamento para a minha causa e ao meu, Criador meu. Julga-me segundo a tua justiça e ao Criador meu, e não deixes que se alegres de mim. Não diga em seus corações, ei, suas almas são nossas. Não diga, nós o havemos devorado. Envergonha-se e confunda os que envergonha-se e confundas a uns que se alegrem com o nosso mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra a minha casa, contra a minha família. Cante alegres os que amam a minha justiça, e diga, e continuamente, o Criador que ama a prosperidade de seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e meu louvor do teu louvor todo dia. Assim seja. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo todo o trabalho de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria contra esta vida, contra essa casa. Todo tipo de encantamento através de danças, toques, através de comidas, através de doces, através de refeições, através de consagrações, através de invocações, através de despachos, através de oferendas, através de invocações, através de danças, através de rituais, altares de bruxaria, altares de feitiçaria, altar de magia negra, altares de voodoo, altares de macumba. Eu dou uma legalidade no mundo espiritual que venha repercutir no mundo físico natural, que todo tipo de trabalho das trevas, todo o altar das trevas, todo o altar de magia negra, de altar de bruxaria, seja agora invalidado, que desça fogo santo dos céus e consome e destrua, que vire pó toda a legalidade espiritual contra essa criança, contra essas crianças, contra esta família, que sejam envergonhados e confundidos, porque na palavra do Criador, Isaías 54:17 diz que toda ferramenta projetada contra nós não prosperará, que toda língua que levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a nossa justiça, é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão ele. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Pai, eu te agradeço no nome de Yahshua Mashiach pela libertação, pelo livramento desta criança, né, dos nossos filhos, conhecidos, dos irmãos que foram livres no nome poderoso de Yahshua Mashiach, pelo esse grande livramento dessa obra de bruxaria na vida dessa criança, dessa família, que foi quebrada, foi desfeito, foi invalidado no mundo espiritual e está repercutindo nesse momento no mundo físico natural. Assim seja. Graça e paz, queridos. Shalom, shalom. Receba livramento, receba libertação no nome poderoso de Yahshua Mashiach. Hoje sou livre, livre. Assim seja. Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é dele. Pertence a ele, assim diz Yahshua, né? Então que todas as crianças sejam abençoadas no nome de Yahshua Mashiach, que todo mal levantado, toda a legalidade espiritual contra as crianças seja bloqueada, seja neutralizada, seja invalidada no mundo espiritual e repercute no mundo físico natural. Assim seja. Shalom, shalom.